Nós vamos conversar com o economista do Diese na subseção da FUP, a Federação Única dos Petroleiros, Clovelmar Cararini. Bom dia, Clovelmar. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Clovelmar, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, apontou que o preço médio do litro da gasolina vendido nos postos subiu na última semana, rompendo aí um ciclo de 15 quedas seguidas. O levantamento do ANP revela que o preço médio do litro do combustível avançou para R$ 4,86 na semana de 9 a 15 de outubro, que representa uma alta de 1,46% frente à semana anterior. Como é que você vê esse reajuste? Isso, na verdade, acaba corroborando algo que a FUP vem dizendo há muito tempo, que sem alterar, na verdade, a política de preços da Petrobras, que é corroborada pelo governo Bolsonaro, nós vamos passar por isso? Perfeito, Glauco, a pergunta e a sua questão inicial. Assim, primeiro ponto é esse. A gente vem falando dos efeitos da implementação dessa política de preço que a Petrobras vem criando, criou em 2016 e que vem utilizando até esse momento, né? Então, é fundamental começar uma conversa sobre preço de combustíveis pensando na principal empresa estatal brasileira que produz petróleo, que produz refinados e que pratica preços acompanhando a variação dos preços internacionais. Esse é o principal ponto para a gente entender onde a gente está, né? O que está acontecendo? Os preços internacionais do barril, por uma série de motivos, vêm subindo agora nesse período recente, seja por conta ainda dos efeitos da guerra da Ucrânia, seja por conta da chegada do inverno na Europa e o maior consumo de energia que aquela região agora, que é uma grande consumidora de energia, vai acontecer, vai precisar de mais energia. Há todo um processo em que os países produtores de petróleo da OPEP, num processo de redução da oferta de petróleo e, por outro lado, o aumento do consumo do petróleo. Ou seja, o preço do barril vai subindo lá fora e como a gente aqui está seguindo essa política de preços, o preço aqui também tende a subir. O que está acontecendo recentemente? Por conta das eleições, isso ficou muito claro quando a gente olha todo o discurso do governo Bolsonaro no período recente, agora, no início desse ano, mas com mais força a partir de maio desse ano, um processo de mudança na gestão da Petrobras. Ele trocou várias vezes os presidentes da Petrobras, já este é o quarto presidente, era para ser o quinto, mas um deles não pôde ser aceito, então já é o quarto presidente, e em todo momento o discurso de que eu preciso trocar o presidente da empresa para que segure os preços. Isso está acontecendo. A Petrobras está segurando os preços nas refinarias, mas, e aí chega ao ponto que você falou, mas a gente percebe agora um aumento dos preços nos postos, né, direto ao consumidor. E aí, para responder, eu acho que tem que, dado esse cenário, a gente tem que pensar que está acontecendo duas coisas. Primeiro, os postos de combustível ou as empresas, né, antes dos postos, as chamadas distribuidoras de combustível, aquelas que compram da refinaria e vendem nos postos, um desses dois setores está aumentando os preços agora, na expectativa de que o preço vá subir pós-eleições. Então, o cenário as distribuidoras ou os postos de combustíveis já estão repassando os preços, aumento dos preços, mesmo enquanto na refinaria não sobe, nas refinarias da Petrobras. Esse é um cenário. Um segundo cenário, aquelas regiões onde a gente já tem hoje a oferta de derivados de uma refinaria privada, caso da Bahia, por exemplo, parte do Nordeste, tem que a refinaria RLAM, hoje Mataripe, foi vendida e privatizada, ali, naquela região, a refinaria está repassando o aumento de preço. Então, aqueles consumidores estão pagando mais caro porque a refinaria está aumentando os preços. Então, a gente tem dois cenários. Aquelas regiões, aqueles espaços onde não foi privatizado ainda e que tem a Petrobras como principal fornecedora, alguns atores estão aumentando os preços agora, já pensando pós-eleição.
Na região que tem a Bahia, principalmente, e que é privado agora, os preços estão acompanhando os preços internacionais. Agora, Clovelmar, a ANP mostra aqui, né, nesse mesmo levantamento que aponta o aumento do valor médio do litro da gasolina, que o diesel ele teve ali uma queda ínfima de 0,15%, né, na verdade mantendo praticamente o mesmo preço. Agora, nesse aspecto do diesel, já existe aí uma pressão para que ele aumente ainda mais, né, porque no mercado internacional, como você apontou, por conta do aumento do frio na Europa, também fechamento de refinarias aqui, proximidade da proibição de importações da Rússia, esse preço vai aumentando, né? Segundo o levantamento feito pela Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a diferença entre o preço médio praticado nas refinarias brasileiras e do Golfo do México subiu para 14%. E no caso do diesel, né, ele tem um impacto não só para as pessoas que utilizam, por exemplo, os caminhoneiros, né, que usam bastante esse tipo de combustível, mas acaba impactando também, por exemplo, nos alimentos, como a gente já viu isso acontecendo e quando houve esse aumento, né, do combustível, porque o transporte vai aumentar o custo do transporte e isso acaba impactando nos alimentos. A gente pode ter esse aumento depois das eleições e também, consequentemente, um aumento ainda maior da taxa de inflação aqui no Brasil, Clovelmar? Glauco, deixa eu separar a sua pergunta em dois momentos, né, para tentar ajudar. Primeiro, eu estava falando de um formato mais geral dos preços, agora você trouxe o elemento diesel, que acho que é importante. Assim, o diesel tem uma diferença em relação à gasolina, por exemplo, porque a gasolina a gente tem praticamente a nossa autossuficiência. O Brasil tem, no seu parque de refino, uma capacidade de produzir o que a gente consome de gasolina. A gente importa muito pouco e exporta muito pouco gasolina. Então a gente tem, de certa maneira, controlado. Caso do diesel, não. A gente precisaria de mais uma ou duas refinarias para aumentar nossa produção de diesel, para a gente não ter para não ter essa dependência internacional. O Brasil, mais ou menos, precisa importar 30%, de 25% a 30% de diesel. Então a gente tem um problema, no caso do diesel, que, há uma pressão internacional por aumento do consumo do diesel. E a gente vai pagar mais caro nessa importação de diesel, porque a gente não produz essa parte. Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento ainda é a política de preço, porque por mais que a gente produza 70% do diesel, esses 70% tem o preço dos 30% importados, né? Percebe? Então a gente tem um efeito ruim, perverso nessa política de preço também, que segura o preço para cima. No caso do diesel, chamar a atenção que os impostos já foram reduzidos lá atrás. O governo o efeito da redução do ICMS não chegou diretamente ao diesel, porque já tinha subsídio no diesel, no caso dos impostos. E o que está acontecendo no caso do diesel é isso, né? Os postos ou as distribuidoras estão aumentando o preço, já especulando pós-eleições. Além disso, chamar a atenção, Glauco, para uma coisa muito importante. A refinaria, a gente está percebendo que o Brasil aumentou a sua produção de diesel agora nas refinarias. O Nordeste aumentou muito a produção de diesel no Nordeste. A gente tem lá uma refinaria, duas refinarias importantes, que é a Abreu e Lima, que está sendo privatizada, ainda não foi, mas ela tem uma grande produção de diesel. E a refinaria de Mataripe, que eu citei, que é privatizada, aumentou muito a sua produção de diesel. E a gente percebeu que também aumentou muito a exportação de diesel. O Brasil está aumentando a sua exportação de diesel. A gente acha que a refinaria privada, como o preço aqui está mais baixo do diesel do que lá fora, a refinaria privada está vendendo, está exportando diesel para fora do Brasil. No momento que a gente vai precisar de diesel, porque lá fora está mais caro, né? Então, chamar a atenção para esse elemento do diesel, que é fundamental, porque o preço do diesel ele chega no caminhão, que vai transportar as coisas, ele chega no trator, nas máquinas agrícolas que vai produzir os alimentos, ele impacta no transporte urbano de pessoas, ônibus e por aí vai. Ou seja, o preço do diesel ele é um grande problema para a gente porque se espalha nos outros preços da economia. Então, a gente está percebendo com muita atenção e com muita preocupação esse movimento de possível aumento dos preços, e tem grande chance dos preços do diesel voltar a subir forte no Brasil pós-eleições, em qualquer cenário, seja Lula ou Bolsonaro vencendo.
como a gestão do governo Bolsonaro vai até 31 de dezembro, tem grande chance dos preços subirem pós-eleição, né? 1º de novembro, a partir daí os preços devem voltar a subir. Esse é o cenário. Por quê? Porque há essa pressão internacional e como a Petrobras tem um política de preços que acompanha os preços internacionais, vai subir também aqui. Então a gente tem essa preocupação sim, e tem um outro efeito que é a preocupação em relação à inflação que você citou, muito bem. Os preços no Brasil têm um vínculo muito grande com os preços dos derivados, e o preço do diesel é fundamental, e se ele sobe, isso vai se espalhar. Isso chamar a atenção para um momento em que, desse ano, olhando a inflação, a gente percebeu o pico da inflação, a subida dela por conta dos combustíveis, a queda também acontece por conta dos combustíveis, mas não chega diretamente na queda em relação aos alimentos. No mês passado, apresentou uma pequena queda também com relação aos alimentos, mas tem muito a ver com uma redução da demanda que a gente também vem percebendo por conta desses preços altos. Então, a gente tem assim, essa preocupação. Agora, Clovelmar, você toca um ponto importante, que é essa possibilidade, né, muito concreta, muito real de aumento dos combustíveis pós-eleição, porque a Petrobras está segurando os preços, mas quando você cita o exemplo da refinaria de Mataripe, né, a refinaria que foi privatizada nesse governo, inclusive, eu peguei os dados aqui, ela elevou o preço da gasolina no último sábado em 2%, o diesel S10 foi aumentado em 8,9%, e no sábado anterior, a empresa já havia aumentado os preços em 9,7% e 11,3% respectivamente. E esse é outro ponto de atenção que as pessoas precisam ter em mente, né? Porque esse governo, se reeleito, ele provavelmente vai privatizar ainda mais o parque de refino que hoje é controlado em sua maior parte pela Petrobras. Então, o padrão vai ser esse aqui da refinaria de Mataripe, né? Algo totalmente descolado de qualquer política de governo. Então, ainda que se altere a política de preço da Petrobras no futuro, não vai ter mais qualquer tipo de controle, por exemplo, com refinarias privadas como a de Mataripe. Então esse risco do desmonte do nosso parque de refino e também da própria Petrobras é algo que as pessoas precisam estar atentas, Clovelmar? Sem dúvida nenhuma, a gente tem 10 dias para tomar uma decisão fundamental e estratégica para o país, para esse setor de energia, de petróleo e para o país. A gente já está falando aqui há um bom tempo a importância que tem esse setor no mundo todo. Né? O mundo todo depende ainda, no capitalismo, depende ainda do petróleo e dos seus derivados. O Brasil também precisa, é importante demais ter esse setor. E é importante demais ter esse setor na mão do Estado. É o Estado, é o governo, é a União que deve controlar as políticas, né, em relação a esse setor de energia. Entre vários fatores, um deles é a questão dos preços que a gente acabou de falar aqui em relação à inflação. Se você descontrola, você joga a decisão estratégica dos preços em relação ao setor privado. E aí você toca nos dois pontos centrais. A gente precisa rever essa política de preço. Há uma proposta, colocada pelo governo Bolsonaro é uma proposta de intensificar e manter essa política de preços. Né? Além disso, um processo de privatização de mais refinarias e de mais setores da Petrobras, retirando, inclusive, a própria Petrobras, né, sendo privatizada, assim como fez com a Eletrobras. E, por outro lado, em 10 dias, essa escolha, muito difícil, por outro lado, uma outra política que tá tentando rever essa política de preço, levar em consideração outros fatores para além do preço internacional, e, além disso, parar, estancar esse processo de venda de empresas públicas, estatais, no caso, rever completamente a possibilidade de privatizar a Petrobras, de continuar no processo de venda de 7 ou 6 refinarias ainda estão sendo vendidas e, possivelmente, no futuro, ainda rever esse processo das refinarias que já foram vendidas. Ou seja, a gente tem 10 dias para fazer uma escolha, que eu acho que é uma escolha fácil de ser feita, se você tem uma preocupação com os efeitos da saída do Estado, os efeitos de colocar na mão da iniciativa privada setores estratégicos e que impactam diretamente a minha vida, a sua vida, a vida das pessoas que estão aqui assistindo ou ouvindo a gente.
E aí a gente tem que fazer essa escolha agora. Eu acho que é fundamental a gente ter isso em mente é, e, e fazer a escolha certa lá no dia 30. E só para a gente concluir, Clovelmar, inclusive a gente pede aqui, né, tem muitos comentários no chat a respeito dos preços dos combustíveis, né, porque isso impacta na vida das pessoas agora e vai impactar também depois das eleições. É importante, inclusive, que o pessoal acompanha o Jornal Brasil Atual, depois difunda essas informações. Mas tem outra coisa relacionada ao futuro também que a gente não pode esquecer, Clovelmar, que é a questão da transição energética, que simplesmente foi esquecida e é fundamental para a preservação do meio ambiente e para o futuro mesmo do país, que pode estar integrado a outras nações ou simplesmente daqui a um tempo ser excluído. E esse é outro ponto que também precisa ser observado pelas pessoas na hora de escolher, por exemplo, quem propõe uma transição energética e quem não propõe, Clovelmar. Sem dúvida, Glauca. Eu queria agradecer mais uma vez o convite de participar do programa, porque acho que você está tocando nos pontos centrais e num momento muito estratégico para a gente fazer essas escolhas. O caso da transição energética, a gente tem que ter em mente o seguinte: o mundo vem num processo, né? E aí não só o Brasil, mas o mundo todo, um processo de mudança em relação à sua matriz energética. A gente precisa de uma matriz energética mais limpa. A gente precisa reduzir as emissões de gás, efeito estufa. A gente está olhando aqui, e é esse efeito direto. Assim, eu estou falando de um estado, Rio de Janeiro, que tem uma cidade, por exemplo, Petrópolis, que acabou de passar no início desse ano, e a gente está muito preocupado de novo agora no início do próximo ano, passou por uma catástrofe imensa, várias mortes, por conta desses efeitos, dessas mudanças do clima. O mundo está aquecendo, a gente tem uma série de problemas, isso é consenso, claro, menos para aqueles negacionistas que acham que o mundo não está aquecendo. Então é até fundamental, clareza, que o mundo está aquecendo e precisa mudar. Essa mudança em relação à matriz energética já está acontecendo em vários países do mundo, na Europa com mais força, os americanos agora também voltaram, estão colocando com a gestão Biden um processo de transição também energética. O Brasil também começou a discutir isso. E a gente sente falta de um controle, de uma estratégia, de uma política pública clara do governo brasileiro em relação a isso. O governo brasileiro não acredita que o planeta está aquecendo. O governo brasileiro não quer participar do debate em relação às mudanças, né, climáticas e às mudanças energéticas que estão acontecendo e está jogando todo o peso dessa escolha estratégica na mão, novamente, das empresas privadas. A Petrobras, que é uma empresa fundamental e que tinha um projeto de empresa de energia, era uma empresa que vinha fazendo esse processo de transição, reduzindo, né, na verdade, aumentando a sua produção de petróleo, mas destinando recursos para a produção de outras fontes de energia, saiu completamente, pós-golpe de 2016, saiu completamente dessa estratégia e agora ficou apenas com a produção de petróleo. A Petrobras saiu do biodiesel, saiu da geração de energia eólica, saiu da geração de energia de outras fontes de energia que não a energia do petróleo. E está colocando completamente essa decisão na mão das empresas privadas. Por fim, um outro elemento fundamental que a gente também vem discutindo, e aqui nesse espaço, acho que vale a pena falar também para o movimento sindical, a gente também vem num processo no Diese discutindo isso, num processo em que a gente está sentindo falta de uma maior presença do movimento sindical nesse debate. Os trabalhadores não estão, do setor de energia e de outros setores, não estão participando do debate em relação à transição energética. Essa mudança, né, da matriz energética brasileira, do mundo, mas do Brasil principalmente, traz efeitos e impacto direto para os trabalhadores desses setores, mas para além desse, de outros setores que virão, e a gente precisa ter espaços para que esses trabalhadores também possam participar. A proposta de governo do atual governo Bolsonaro, na sua reeleição, não tem uma linha sobre esse ponto, não trata disso, e fica claro para a gente que é a continuidade do que está acontecendo. E é também jogo completamente jogado, né, a partir das empresas privadas, a política e o programa de governo do Lula, e aí falando dos dois candidatos que chegaram ao segundo turno, do governo Lula tem, sim, um elemento, um capítulo que trata dessa debate sobre a transição energética, e que a gente está chamando lá, e que eles chamam lá de transição justa.
ou seja, precisa envolver também os trabalhadores nesse processo de transição. Queria agradecer aqui o convite e dizer que o GES está sempre à disposição. Clovelmar, a gente que agradece demais as suas informações aqui no Jornal Brasil Atual. Tenho certeza que quem acompanha aqui o nosso programa está muito mais bem informado e pode, inclusive, ajudar a disseminar informações que são verdadeiras a respeito da situação do país no que diz respeito aos combustíveis. Clovelmar, muito obrigado e até a próxima. Abraço, muito obrigado. Abraço a todos. Abraço. Tchau, tchau. Conversamos aqui com o economista do Diese na subseção da FUP, a Federação Única dos Petroleiros, Clovelmar Cararini. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.